Você já ouviu falar da estrutura da manifestação? Sabe como ela funciona? Eu sou Simone Jolésia e eu ajudo a pessoas assim como você a superar traumas, bloqueios e entender de fato a sua vida e manifestar uma vida que de fato você merece. Há um tempo atrás, eu queria muito que algo acontecesse na minha vida, mas eu não sabia o que estava dando errado e o que eu poderia fazer para conquistar isso. Mas eu já falo isso para vocês. Eu vou aqui direto ao ponto, tá? Eu quero falar para vocês sobre a estrutura da manifestação. Como que funciona? Talvez você já tenha ouvido falar da lei da atração, de você querer algo, mas algo não aconteceu, ou algo de fato não aconteceu na sua vida. E por que que isso aconteceu? Você consegue entender? Você consegue mensurar por que que as coisas muitas vezes não tá dando certo do jeito que você imagina? Então nós temos uma estrutura da manifestação. Essa estrutura, ela se chama PSAR. Então eu vou por partes, tá bom? Primeira parte dessa estrutura, o PSAR, o P significa o pensamento. Que pensamentos que você tem em relação a algo que você deseja. O que vem? O que vem na sua mente em relação a isso que você mais quer? A segunda parte é o sentimento, o sentir. Quando você pensa algo, que sentimento que vem em relação a isso que você está pensando, que você está querendo. Depois, a próxima estrutura é o agir. Essa ação, ela acontece de uma forma inevitável. Ela é obrigatória. E, por último, nós temos o resultado. O que você está colhendo em relação a esse resultado? Então, vamos estruturar isso? Vamos imaginar? Pensamento. Você quer ter uma vida próspera? Que pensamento que vem? Depois desse pensamento, você nessa vida próspera, que sentimento que está atrelado a isso? Então você pensa em prosperidade, você pensa em abundância, mas o sentimento que vem é escassez? É o sentimento de dor? Que ação que você está tendo para que você tenha esse tipo de pensamento? Esse tipo de ação, que ação é essa que você está fazendo? Você está agindo ou você está paralisado? O paralisado também é uma ação. Você escolheu ficar parado. Que ação? O que você está tomando de atitude? E que resultado que você está colhendo? Quando você pensou na prosperidade, o sentimento foi dor ou foi a vibração alta? Você se sentiu realmente de fato próspero? Ou o sentimento foi dor? Essa ação que você tomou, ela foi uma ação de acordo com a sua prosperidade? De acordo com essa manifestação? Ou a sua ação foi ficar paralisado? Foi você parar ali e você não querer manifestar ou não se sentir próspero de fato? E o resultado que você colheu foi o resultado de escassez, foi o resultado de dor. Percebe como quando você começa a entender isso, as coisas começam a transformar na sua vida. Então, se você mudasse um pouquinho isso, pensar prosperidade, sentir de fato prosperidade. O que é prosperidade para você? O que você gostaria de realizar? Que ação que você tem que está alinhado à sua prosperidade? Você está de fato agindo? A sua ação está sendo coerente com o que você está buscando? E o resultado que você tem é um resultado de fato próspero. É um resultado que está alinhado ao seu propósito. Vamos imaginar agora uma terra. Tá? Vamos fazer essa ideia de você estar plantando algo. Então, quando você pega ali a sua semente, você plantou a semente na terra, você está arando aquela terra? Aquela terra, ela é fértil? Ela é abundante? Então, imagina o seguinte, né? O
Quando você colhe isso, quando você está colhendo esse fruto que você plantou, esse fruto você consegue colher? Você consegue imaginar, né? Você aguou a terra, você arou a terra, você tirou ali os empecilhos, as pedras que estão ali naquela terra, que está impedindo aquele fruto de crescer. E aí, muitas vezes, você nem plantou a semente ainda. Como é que você quer colher um fruto se você nem sequer esperou a semente germinar? Essa terra, ela tá seca. A terra é uma terra infértil. Você não consegue, né, aguar aquela terra, você não deixa as coisas frutificarem, as coisas florirem. Então imagina, a nossa mente, ela vem em, ela é construída, mas a partir de um passado. Quando eu falo em prosperidade, o que que reflete isso na sua mente? O que que refletia você quando você era criança? Quando você chegava para os seus pais, pai, me dá um dinheiro? Ah, mas dinheiro não dá em árvore. Olha isso que foi construindo na sua mente. Nossa, mas você só vem aqui para me pedir dinheiro? Você só quer as coisas? As coisas não são assim, as coisas não são fáceis. As coisas não vêm fácil para mim. Então, você foi construindo essa imagem na sua cabeça. Dinheiro é difícil, prosperar é difícil demais. Eu não consigo esperar ali para ter o fruto, para colher aquele fruto. Quantas ideias estão sendo plantadas e você está colhendo esse resultado? Ou você está deixando de colher, você está deixando de plantar. Que ação que você tem para colher esse fruto? Para de fato provar aquilo e falar: nossa, eu plantei, né? Eu trabalhei ali na terra, eu aguardei, eu esperei até colher o que eu estava desejando ali, o que eu realmente merecia para colher, colher aquele fruto, né? E agora eu vou voltar na história que eu contei, que eu mencionei para vocês, e a história é a seguinte: eu tinha muito medo de dirigir. Eu tinha trauma mesmo, tá? Não era um bloqueio que eu tinha, que eu não conseguia dirigir. Eu tinha a carta, mas eu me sentia bloqueada e eu fazia a aula e era sempre um medo muito grande. Tanto é que quando eu fazia as aulas, mesmo com o instrutor do meu lado, eu suava, mas eu pingava, gente. Vocês não têm ideia de o que é você sair de um carro, né? E você sentir ali o suor escorrendo. E era um medo. E as minhas pernas tremiam. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a minha perna, ela tremia. Tremia a ponto de eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E isso foi passando, a ponto de eu ter um carro na garagem, tá? E eu criar essa situação. Ah, ok, eu vou trabalhar, eu vou pegar o carro. E eu criava a imagem na minha cabeça. Vou passar por tal lugar, eu vou pegar a subida. Trauma de quem está começando a dirigir é enfrentar uma subida, enfrentar um dia de chuva. E eu ia criando isso na minha mente. Vou passar por tal lugar, o carro vai morrer, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir sair do lugar. Imagina as pessoas olhando, a vergonha que eu vou passar em relação a isso. Resultado. O que que acontecia? Eu ia de ônibus. E eu ir de ônibus, imaginem a cena, você passar pela garagem da sua casa, o carro está ali te olhando, você olhar para o carro e você decidir pegar um ônibus, esperar o ônibus. Muitas vezes era um dia de chuva e aí eu ia, chegava molhada, chegava no trabalho frustrada. Era esse o meu sentimento. E aí eu ficava me perguntando, me questionando, Simone, o que está acontecendo? Né? Você não consegue passar por isso, você não consegue. E aí o sentimento era de frustração, o sentimento era de dor. E as pessoas ao meu redor, eu sei que eles tentavam ajudar, mas para mim não servia naquele momento. Então as pessoas chegavam e falavam, e aí, quando é que você vai dirigir? Você tá com o carro na garagem, você não vai pegar o seu carro? Oh, que isso? Você gasta dinheiro com condução e né, o carro tá aí, parado, tá dando problema e você não faz nada? Não, ó, vai, enfrenta, vai lá, enfrenta seu medo. Para com isso. E aí, isso me fazia muito mais mal.
mal a ponto de eu paralisava ainda mais. Isso eu ia me enfiando ali no buraco e o resultado que eu estava colhendo era esse resultado de frustração, de medo, de bloqueio. E aí, voltando então para nossa ideia do pisar, que pensamento que eu tinha quando eu ia dirigir? Qual era o meu pensamento? Meu pensamento era destrutivo. Ó, pegar a ladeira, eu ia passar vergonha diante das pessoas. E a nossa mente, olha esse clique mental. O nosso pensamento, a nossa mente, ela não sabe o que é real ou o que é imaginário. Eu estava vivendo aquilo. Eu vi as pessoas dando risada de mim. Eu vi eu subir a ladeira e o carro morrer na ladeira e eu não conseguir sair com o carro. Isso estava de fato acontecendo, eu estava sentindo isso. E aí vem o sentimento. O meu sentimento era de dor, de incômodo, de raiva, de e ação. Que ação que eu tinha em relação ao pensamento e ao sentimento? A minha ação era parar. Eu parava, olhava para o carro olhava para mim e trocava aqueles olhares e eu falava, fui. E o resultado era eu ir de ônibus. A minha ação, muitas vezes, era paralisar, porque o medo fazia eu paralisar, e o resultado que eu colhia era não dou conta, eu não consigo. Percebe como isso é muito forte? É muito. E qual foi o meu clique mental? Qual foi o momento que eu olhei para essa situação e eu falei, eu preciso ter uma ação diferente? Foi exatamente isso. Eu falei, eu vou mudar. Quando eu comecei a, né, criar essa ideia e entender como a nossa mente funciona, como a gente processa tudo isso, eu falei, eu preciso mudar essa vibração. Eu preciso sentir diferente. Então, o pensar, eu não pensava mais em tragédia, né? Eu andava muito devagar. Para quem está começando a dirigir, sabe, é devagar, é aos poucos mesmo. O carro vai morrer, acontece. E aí o meu pensar foi diferente. Nossa, como que é isso? Como que é dirigir? Como que é eu pegar a estrada? Como que é? O que vai acontecer? E eu comecei a pensar coisas boas, sentir coisas boas. Nossa, que legal. Imagina, eu tô ouvindo ali a minha música, eu tô sentindo o vento bater no meu rosto, a janela tá aberta e eu tô passando e eu tô feliz, é uma conquista minha, né? Que ação que eu tô fazendo? O meu corpo tá agindo, eu tô sentindo isso, né? A ação é para onde eu tô querendo ir. Eu já tô agindo e está alinhado ao meu propósito. O resultado que eu vou colher é o resultado dessa ação. Eu escolho ligar esse carro, eu escolho dirigir, eu escolho enfrentar esse meu medo. E aí, uma coisa muito legal que vocês precisam testar isso também é você conquistar, você vibrar por, pode ser pequenas conquistas suas. E aí eu fui trilhando esse caminho. Onde eu gostaria de ir? Nossa, eu queria ir no restaurante, levar minha família no restaurante. Primeira vez que eu levei a minha família no restaurante, vocês precisam ver o quão prazeroso foi isso. Sabe? Depois disso, eu vou passear no shopping. Olha que legal, vou passar, vou comprar algumas coisas no shopping e eu vou, né, estou dirigindo, eu estou ali passando por um lugar, eu vou, isso, pegar a estrada. Percebe que essas ações, elas estão alinhadas ao meu propósito. Eu preciso agir diferente. Se eu agir com aquela mesma mentalidade de dor, de sofrimento, de escassez, eu não saio do lugar. Eu escolho pegar o ônibus. Percebe como as suas ações, os seus resultados que você está colhendo, ele está alinhado ao que você está, a isso que você está colhendo. Então, qual o resultado que você tem? O meu resultado é de escassez. E o que você está pensando? Que sentimento que vem em relação a esse pensamento? Que ação que você tem? Você age? Você consegue trabalhar isso? Você consegue agir? A sua ação é ficar parado? O resultado que você está colhendo é a construção de tudo isso. É a estrutura de tudo isso.
Então, nos meus atendimentos, eu trago isso para os meus clientes. Onde que você está bloqueado? Você consegue enxergar? O que que falta aqui? O que que falta na sua vida? Por que que você não sai do lugar? Por que que você esconde ali os seus sentimentos para debaixo do tapete e você fala, olha, eu não quero olhar para isso agora? Por que que isso acontece? Quando foi que você construiu isso? Como que você era? Você sempre agiu assim? E nós vamos construir isso junto. Muitas vezes a pessoa ela não percebe, ela não se dá conta do pensamento que ela tem, da ação ou da falta de ação que ela tem. E juntos a gente consegue trilhar um caminho para eu mostrar esse resultado. Você quer colher isso? Então, voltando lá à semente, você está plantando de fato? Você está cuidando da sua terra? A sua terra é fértil? É os seus pensamentos? Quando você planta a semente, você planta, você cuida da terra ali e de fato os seus pensamentos são pensamentos bons para você colher o resultado que você merece? Ou quando você já planta, você já pensa na catástrofe. Você já pensa em algo que vai destruir e aquela planta, ela acaba, aquele fruto, ele acaba nem frutificando. Você acaba nem colhendo o resultado por incapacidade ou por você não conseguir aquilo, né? Devido às suas memórias, às suas faltas, às suas dores. Então, tudo isso faz parte desse resultado. Então, eu quero te convidar aqui agora, né, a você trilhar esse caminho que você merece ter, que você nasceu para ter. Muitas vezes não foi explicado isso para você, não foi colocado em uma forma de você entender o que você está fazendo ou deixando de fazer para você atingir de fato o seu objetivo que você merece ter, tá? Te dar mais um exemplo para você entender essa estrutura, que foi o seguinte. Lembra quando eu falei para a gente vibrar em pequenas conquistas, de pequenas a grandes conquistas? Seguinte, eu fui, né, pensando, entendendo tudo isso, eu manifestei a minha air fry. Como que foi? Eu estava recém-casada e eu pensei que eu queria, né? Eu preciso de uma air fry. E eu passei no shopping, passei na vitrine do shopping, vi algumas e pensei, falei, poxa, eu preciso comprar. Eu vou comprar a air fry. E quando eu olhei, eu falei, não vou comprar. Eu vou ganhar. E aqui vai uma dica bônus aqui, uma dica muito legal, que é você soltar. Quando você solta, você colhe. O soltar é você confiar. Você acredita de fato que isso pode dar certo? Você de fato, quando você coloca a semente, você cuidou da terra, você de fato solta e entrega e confia? E quando eu pensei isso, quando eu soltei, minha amiga, né? Ela queria dar um presente pra gente de casamento, e aí no momento ela perguntou: o que você quer ganhar? O que você não tem ainda? Né? Coisas que a gente acaba fazendo mesmo, presentear o outro. E aí ela perguntou: você quer ganhar uma air fry ou você quer ganhar uma panela elétrica? E aí eu pensei, eu falei, eu quero uma air fry. Legal, então eu vou comprar e eu vou te dar. No momento em que ela falou, eu não pensei, de fato, eu não pensei nesse momento que eu manifestei. Quando ela me entregou a air fry, ali eu tive a colheita. Ali eu colhi o resultado. E aí eu entendi, eu falei, é assim que funciona. Porque eu vi que é assim, e muitas vezes é simples. Muitas vezes a gente está deixando de colher por a gente não confiar, por a gente não entregar, não agir de acordo com aquilo que a gente está de fato colhendo. E aí, quando ela me entregou, quando eu vi, eu falei: isso é muito poderoso, e isso a gente pode trabalhar, pode entender em todos os segmentos da nossa vida. Portanto, essa estrutura, ela funciona, né? Você pode manifestar isso na sua vida e as coisas vão acontecer de fato como você merece ter, como você merece viver. Eu sou Simone Jolésia e eu estou aqui para desbloquear os seus traumas, os seus medos e você poder manifestar de fato uma vida que você merece ter, que você quer ter. Eu vou deixar o link aqui logo abaixo para você
Se quiser fazer um atendimento, para você poder entender, ter uma vida cada vez mais próspera, cada vez mais feliz, cada vez alinhado ao seu propósito de vida. Vamos marcar juntos, vamos conversar e entender o que está acontecendo na sua vida para a gente exercer, ter essa vida de fato abundante que você merece ter.